Você quer ir mesmo? Gente, tem mais aqui. Ah, vamos até ali embaixo. Fiquei com medo ali, mano, sem maldade. Nossa, me deu um negócio esquisito ali. Deu. Ah, não pode entrar. Falaram que a gente precisava voltar e não deixaram. Como é que eu vou descer isso aqui depois? Se você tiver claustrofobia, eu não recomendo não. Tem poucas pessoas aqui, alguns desistiram no meio do caminho. Não, calma aí que eu fiquei tonto. Uai, fica, ué, não tem luz lá, você nem se breu. Ficou em R$240 fazendo a conversão para entrar aqui no completo. A gente acabou de sair aqui da pirâmide. Eu nunca vi ninguém falar nisso nos vídeos, Sérgio. Não, não tem condição. Eu tô com 37 anos, eu custei subir lá, ué. E na verdade, a camisa tá grudando. Não tem. O que eu tô arrumando aqui, meu irmão? Nossa senhora! Brasil? Inglês. Uma coisa interessante, Eles faziam vários desenhos de um lado pro outro. aqui tá a prova. Esses desenhos, eles estão pra fora da parede. Salta pra parede. Uma das coisas que mais me surpreendeu no Egito foi o custo da hospedagem. Nós ficamos em um hotel localizado a apenas 5 minutos da entrada das famosas pirâmides de Gizé e pagamos apenas $44 por 3 dias para 2 pessoas, algo em torno de R$229 no total. E o melhor é que resolvemos fazer tudo por conta própria, nada de excursão ou guia turístico, e a ideia era explorar o país do nosso ritmo durante 8 dias. O hotel incluía apenas o café da manhã, mas eu gostei bastante. Tinha omelete, feijão, batata frita, berinjela, o tradicional pão egípcio, tahine, que é um creme feito de gergelim, e o famoso falafel, um bolinho muito popular por lá. E um detalhe curioso, antes de servir a comida, eles sempre entregavam uma garrafa de água para cada pessoa. Nosso principal objetivo era conhecer alguns dos lugares mais importantes da história do Egito, começando pelas pirâmides de Gizé, construídas há mais de 4.500 anos e que continuam impressionando qualquer pessoa que vê de perto. Mas a viagem não era só sobre as pirâmides famosas, também planejamos visitar Saqqara, onde fica a pirâmide de degraus de Djoser, considerada a primeira pirâmide da história e a construção que serviu de inspiração para as outras pirâmides que vieram depois. Outro lugar que estava no nosso roteiro era Luxor, a cerca de 9 horas de ônibus do Cairo. É lá que fica o Vale dos Reis, um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, onde foram enterrados vários faraós, incluindo o famoso Tutankhamon, além de conhecer 2 dos museus mais importantes do Cairo, o Museu Nacional da Civilização Egípcia, onde estão as famosas múmias dos faraós, e o Grande Museu Egípcio, o maior museu arqueológico do mundo, dedicado à civilização egípcia. Mas isso era só o começo, porque ainda teríamos muitas histórias. Nos próximos dias, ainda visitaríamos a histórica cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande há mais de 2.300 anos. Surpresas e lugares incríveis para descobrir. Hoje, nosso primeiro dia de tour aqui nas pirâmides do Egito. Nós vamos visitar dentro da pirâmide de Kelps, que é a maior pirâmide de todas. Só para você ter uma ideia, nós gastamos média de R$240, uma média de 2.200 na libra egípcia. Então esse vai ser nosso primeiro tour. Nós não vamos entrar em todas, porque nosso tempo vai estar limitado, porque a gente precisa conhecer outros lugares, mas vou mostrar lá dentro para vocês. Vem comigo. Brasil. I speak English. 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 Português easy. No, espanhol. Espanhol? Pouquito. Poquito. Yeah, I know. You just do like this, yeah. No, it's fine. I was recording for my view. Yeah. Yeah. Tell them, how do you think they built the pyramid? Alien? Do you think alien came? Yeah, alien came. Alien, do you Yeah, think? yeah, I think, yeah. Okay, 1 minute. it's too hot here. عايزك تترجمي اللي هو عايزه ده بالبرازيلي. He's speaking Arabic, very difficult. Yeah. Like di. It's too hot here. Yeah. I see you later, yeah? Later, yeah. Yeah, thanks.
Rapaz, ele tava tentando me mostrar um negócio ali, não entendi nada, porque mistura um árabe com português, inglês. Todos eles tentam te empurrar alguma coisa. Não dá, não para, obrigado, sai fora, porque senão você não vai ter paz. Lá do hotel que a gente veio pra cá, teve aí uns 6, 7 que pararam a gente, alguns queriam... não pode entrar, não deixaram eu entrar com o microfone, falaram que a gente precisava voltar, não deixaram. E é isso, agora estão tentando vender coisa pra gente aqui. Meu, cada passo que você dá, você vai ver alguém tentando te vender alguma coisa. Inclusive, aqui também, atrás de mim, tem um que tava tentando empurrar um monte de coisa pra nós, olha lá. E é isso. Tá subindo aqui, ó, com as coisinhas. Não é não, Regis? Mas nós já pegou a manha deles já. Já pegou a manha, agora estamos... Enchimento de saco, você não consegue ter paz pra conhecer os lugares aqui, você tem que... Você tem que estar preparado. Mas é isso, agora a gente já pegou a manha já. O que eu tô arrumando aqui, meu irmão? Nossa Senhora! Se você tiver claustrofobia, eu não recomendo não. Tô enxergando nada aqui por causa do reflexo do sol. Nó! Mas vamos nessa? Tem um cheirinho meio de mofo. Que cheiro é esse, Regis? Vamos ver pra onde que a gente pode ir. I think I would wait. Abre a coluninha. Se não for assim, você não conhece as pirâmides. Vai, Regis. Vamos, go guys. Not sure. Aqui no sol, aqui ó. Aqui ó. It's too much stairs. Olha. Yes, and humid also. Humid. Vai, Marcelo. Regis, você quer ir mesmo? Bora. Mano, eu vou ter dificuldade pra descer isso aqui depois, hein? É muito íngreme. Minha mãe aqui não daria conta, não. Mãe, a senhora aqui não passaria, não. Ai. Mano, se você não tiver com exercício em dia, não dá, não. Finalmente, depois de alguns minutos caminhando, conseguimos chegar a essa câmara, também conhecido como Câmara do Rei, onde fica um enorme sarcófago de granito. E o curioso é que nunca foi encontrado nenhuma múmia de Quéops ali. Alguns historiadores acreditam que a tumba foi saqueada milhares de anos atrás, enquanto outros até questionam se o faraó chegou de fato a ser enterrado naquele local. O mistério continua até hoje. Foi justamente por causa dos constantes saques às pirâmides que os faraós das dinastias seguintes mudaram de estratégia. Em vez de construir túmulos gigantes visíveis a quilômetros de distância, eles passaram a ser enterrados em tumbas escondidas no Vale dos Reis, localizado na região de Luxor, cerca de 600 quilômetros ao sul do Cairo. E a ideia era dificultar a ação dos ladrões e proteger os tesouros que acompanhavam os faraós para a vida após a morte. Só para te lembrar, as condições de luminosidade aqui são baixas, tá? Aqui é o túmulo que dá no final das escadas e se não fosse a luz do celular eu não conseguiria filmar. E, ó, só para você ter uma ideia, eu tô pingando, escorrendo suor. Vocês viram aí que as condições aqui para uma pessoa que não tem um bom preparo físico, não daria conta de entrar aqui dentro, com toda certeza. Tem poucas pessoas aqui, alguns desistiram no meio do caminho e outros não quiseram entrar. Mas como nós somos brasileiros, a gente veio aqui para quê, Regis? Para ver? Conhecer cada detalhe. Exato. Por mais que isso seja suave, Um desafio, né? só não pode machucar. Agora descer, talvez vai ter que descer de ré. Não, calma aí que eu fiquei tonto. Sério? Uai, não tem luz lá, você nesse breu e sai nesse... Ah, você tá sem óculos. Tô sem óculos. A gente acabou de sair aqui da pirâmide. Uma coisa que ninguém fala, é muito claustrofóbico lá dentro. Eu nunca vi ninguém falando isso nos vídeos, Regis.
Tinha algumas pessoas lá na escada que eles desistiram. Tem gente que realmente tem uma dificuldade maior. Pessoas que acessibilidade limitada não é bom nem arriscar. Não tem condição. Eu tô com 37 anos, eu custei subir lá, ué. E na verdade, a camisa tá lá grudando. dentro não tem nada interessante de se ver. Só tem um túmulo vazio. A princípio nunca foi encontrado nenhuma múmia que foi saqueada há muitos anos atrás. Então assim, a gente teve interesse de conhecer, mas muita gente, mas pelo valor, assim, não é tanto, mas você poderia gastar com outro ponto turístico. Sim, o que é interessante é a curiosidade como eles construíram. Isso aí é uma incógnita que ninguém desvenda, porque lá dentro os blocos têm uma perfeição que parece que não tem explicação. Principalmente para a época, né, Regis? Eles não tinham equipamento nenhum. E ao mesmo tempo você vê que tem partes que não é blocos, é como se fosse uma parte de uma montanha que já existia antes. Então a princípio eles podem, não sei, tem várias teorias, mas parece que tem parte lá dentro que já existia, que não foi feito pelo homem. Que eles construíram... Ou pelos ETs, né? Vai depender. O que vocês acham? Ficou em R$240 fazendo a conversão para entrar aqui no complexo e para entrar na maior pirâmide. Então assim, é uma atração turística, uma das mais visitadas do mundo, e não faria... é abusivo, né? Não é abusivo comparado ao real. A gente acabou de comprar uma água aqui, nós pagamos $1 cada água. Eu caí na bobeira de vir só com um cartão, que é um cartão internacional, para poder comprar todas as coisas, né? Um amigo meu que mora aqui no Egito falou pra mim, Marcelo, com seu cartão, que é o Monzo, tá? Monzo me patrocina, você pode chegar no aeroporto, paga tudo no cartão, você saca dinheiro, enfim, mas foi um pouquinho burocrático, tá? Então fica a dica aí, tragam dólar ou euro, ou a libra egípcia, né? Caixa de autoatendimento a gente tentou aqui perto da pirâmide, ele não estava funcionando. Estava indisponível. Então você não pode ficar na mão, já venha preparado. E o nosso próximo destino era o famoso Vale dos Reis, mas antes de chegar lá, precisávamos encarar uma viagem um pouco cansativa. Saindo do Cairo até Luxor, a viagem de ônibus ou de trem leva em média cerca de 9 horas. Nós até pesquisamos algumas passagens de avião alguns dias antes, mas já estavam praticamente todas esgotadas. As poucas que encontramos custavam cerca de R$1.000. Por isso, decidimos escolher a opção mais econômica. Em 2 pessoas, gastamos 1.855 libras egípcias na viagem, o equivalente aproximadamente a R$100 por pessoa. Pode não ser a forma mais confortável, mas sem dúvida foi a que mais valeu a pena para quem quer conhecer o Egito gastando pouco. E a verdade é que, quando você sabe que está indo para um dos lugares que guarda os túmulos de alguns dos faraós mais famosos da história, cada hora da viagem parece valer a pena. Vamos conhecer a tumba de Sete I, considerada por muitos uma das mais belas de todo o Egito. Sete I foi pai de Ramsés II, um dos faraós mais famosos da história, e governou durante um período de grande prosperidade. Sua tumba impressiona não apenas pelo tamanho, mas principalmente pela qualidade dos detalhes. Muitos especialistas acreditam que as pinturas e relevos encontrados aqui estão entre os mais bem preservados de todo o Vale dos Reis. Ao caminhar por seus corredores, é impossível não notar a riqueza dos hieróglifos e das cenas religiosas esculpidas na parede. Cada imagem tinha um propósito: ajudar o faraó em sua jornada para a vida após a morte, e também garantir a sua passagem segura para o mundo dos deuses. Uma curiosidade fascinante é que essa é uma das tumbas mais longas já descoberta no Vale dos Reis, com mais de 130 metros de extensão. Durante séculos, ela permaneceu escondida sobre a areia até ser descoberta pelos arqueólogos. Eles faziam esboço, só que esses desenhos todos eram em alto relevo, eles saíam para fora da parede. Então, provavelmente, eles tiravam a parte de fora da parede, deixando essa parte aqui preenchida. Por isso que tem tantos desenhos, né? Porque grande parte do preenchimento da parede era para ficar os desenhos em alto relevo. Ó, aqui tá a prova. Eles saltam da parede, então provavelmente é isso que a gente falou. Eles retiravam a parte externa com algum tipo de material que raspavam ou batiam e depois o relevo ficava para fora da parede. Todos esses desenhos eles saltam para fora da parede. O mais impressionante é pensar que tudo isso foi criado há mais de 3.000 anos.
câmaras e salões subterrâneos que atravessam a rocha do deserto, sem máquinas, sem explosivos e sem a tecnologia que temos hoje. Caminhando por aqueles corredores, a gente fica imaginando quanto trabalho foi necessário para criar uma estrutura tão profunda e escondida dentro da Terra. Ela é uma verdadeira obra de arte que nos permite enxergar de perto a genialidade e a espiritualidade do Antigo Egito. Agora é hora de explorar uma das tumbas mais impressionantes do Vale dos Reis, a de Ramsés III. À primeira vista, ela parece ser apenas mais uma tumba antiga, mas basta entrar para perceber que estamos diante de algo extraordinário. Ramsés III governou o Egito há mais de 3.000 anos e ficou conhecido por defender o reino contra invasões que ameaçavam destruir a civilização egípcia. Muitos historiadores o consideram o último grande faraó do Império Novo. O que mais chama atenção aqui são as pinturas. Mesmo depois de milhares de anos, muitas cores continuam surpreendentemente vivas. As paredes estão cobertas por cenas que mostram deuses, rituais sagrados e a jornada do faraó rumo à vida após a morte. Cada corredor parece contar com um capítulo diferente dessa história. Mas existe um detalhe curioso. Ramsés III foi vítima de uma conspiração dentro do próprio palácio. Durante anos, os estudiosos suspeitaram que ele havia sido assassinado. Somente com exames modernos em sua múmia foi descoberto um profundo corte em seu pescoço, confirmando que provavelmente morreu em um atentado organizado por pessoas próximas a ele. Eu fiquei mais impressionado foi com a estrutura arquitetônica que os caras tiveram, a engenharia para poder cavar aqueles buracos, e era tudo, acredito eu, com os martelinhos, né? E você percebe que o pedaço que era descascado das rochas era pequeno, porque ficava vários sinais, né? Pelo jeito era um trabalho de milhares de pessoas durante muitos anos. Agora eu entendo porque que eles falavam que quando o rei assumia, ele já começava a construir a sua tumba, então porque isso levava tempo e pela perfeição era feito assim, eu não sei se era escravo, se era trabalhadores, mas provavelmente muita gente que sofreu muito. Muita gente morreu, né? Mas de fato o que deixaram aí para o resto da eternidade dá gosto de ver. Caminhar por essa tumba é como voltar no tempo. Cada hieróglifo, cada desenho e cada detalhe preservado nos lembra do poder e da grandiosidade de uma das civilizações mais fascinantes que já existiram. E pensar que tudo isso foi construído há mais de 3 milênios, muito antes da maioria dos monumentos que conhecemos hoje. E por fim chegamos em uma das figuras mais famosas do Vale dos Reis, e também de todo o Egito, Tutankhamon, ou Tutankhamon como algumas pessoas conhecem. Apesar de ter governado por pouco tempo e morrido ainda jovem, ele se tornou o faraó mais conhecido do mundo. Curiosamente, a sua tumba não está entre as maiores do Vale dos Reis. Na verdade, ela é relativamente pequena quando comparada às de outros faraós. Mas foi justamente essa simplicidade que ajudou a preservá-la por mais de 3.000 anos. Tutankhamon morreu com cerca de 19 anos de idade e até hoje existem debates sobre o que realmente causou a sua morte. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou a tumba após anos de buscas. A descoberta foi tão importante porque a tumba estava praticamente intacta, algo extremamente raro no Egito, onde a maioria das tumbas havia sido saqueadas séculos antes. Milhares de objetos, joias, tesouros, todos foram encontrados ao lado do faraó, revelando detalhes incríveis sobre a vida no Antigo Egito. E existe um detalhe que torna essa visita ainda mais especial. Tutankhamon é o único faraó cuja sua múmia permanece em exibição dentro de sua própria tumba no Vale dos Reis, ou seja, estamos diante do próprio faraó, no mesmo local onde ele foi enterrado há mais de 3.300 anos. Já a grande maioria das outras múmias encontradas estão no Museu Nacional da Civilização Egípcia na cidade do Cairo. Já as peças e os acessórios encontrados estão no outro museu também, na cidade do Cairo, o chamado o Grande Museu do Egito. E é para lá que nós vamos agora, mas antes eu queria compartilhar os gastos que nós tivemos aqui no Vale dos Reis.
O ingresso básico custou 750 libras egípcias, cerca de R$ 82, e dava direito à visita de 3 tumbas à escolha. Nós também pagamos 2.000 libras egípcias extras, aproximadamente R$ 220, para conhecer a espetacular tumba de Sete I, considerada uma das mais bonitas do Egito. E claro, desembolsamos mais 700 libras egípcias, cerca de R$ 77, para entrar na famosa tumba de Tutancâmon. Tudo isso no Vale dos Reis, que abriga mais de 60 tumbas de faraós e nobres do Antigo Egito, e é um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do mundo. Agora sim, estamos no Grande Museu Egípcio, considerado o maior museu arqueológico do mundo. Só para você ter uma ideia da grandiosidade desse lugar, ele abriga cerca de 100.000 artefatos que contam mais de 5.000 anos da história do Egito. O museu foi construído para reunir alguns dos maiores tesouros já encontrados pela arqueologia em um único lugar. Um dos grandes destaques é a coleção de Tutancâmon. Pela primeira vez na história, milhares de objetos encontrados em sua tumba estão reunidos no mesmo local. Entre eles estão joias de ouro, tronos, armas, sandálias, carruagens e objetos pessoais que acompanharam o jovem faraó em sua jornada para a vida após a morte. E falando em ouro, as joias de Tutancâmon são simplesmente impressionantes. Muitos desses objetos foram produzidos há mais de 3.300 anos e ainda hoje exibem detalhes que parecem impossíveis para a época. Colares, amuletos, pulseiras e anéis mostram um nível extraordinário de riqueza e habilidade dos artesãos do Antigo Egito. Uma curiosidade fascinante é que a famosa máscara funerária de Tutancâmon contém mais de 10 quilos de ouro maciço. Ela se tornou um dos símbolos mais reconhecidos de toda a arqueologia mundial. Ao caminhar pelos corredores do museu, é difícil imaginar que muitos desses objetos permanecem escondidos por mais de 3 milênios até serem descobertos. Cada peça ajuda a contar a história de uma das civilizações mais avançadas e misteriosas que já existiram. Mais do que um museu, esse lugar funciona como uma verdadeira máquina do tempo. Aqui, cada estátua, cada joia e cada artefato nos aproxima um pouco mais dos faraós, dos templos e dos segredos que fizeram do Egito uma das civilizações mais fascinantes da história humana. Acabando de sair daqui do museu, Grande Museu Egípcio. Cara, uma das melhores experiências da vida. Let's enjoy Egypt. Inshallah. Inshallah. We say inshallah, we ask the God to support us. God support us. Okay. الشمس مساء وأبقى في الفندق غدا جيدا وغدا صباحا بعد. Feche as janelas. Vou ligar o ar-condicionado especialmente para você. Mas calma que não acaba por aqui. Partimos agora para Saqqara, um dos lugares mais antigos e fascinantes de todo o Egito. Foi aqui que começou a Era das Pirâmides, muito antes das famosas construções de Gizé. Além da impressionante pirâmide de degraus de Djoser, Saqqara guarda alguns dos segredos mais intrigantes da civilização egípcia. Chegou a hora de entrar em um dos monumentos mais importantes da história da humanidade, a Pirâmide de Degrau de Djoser. Pode parecer apenas mais uma pirâmide, mas a verdade é que estamos diante da primeira grande pirâmide já construída no mundo, e ela foi erguida há cerca de 4.600 anos e marcou o início de uma nova era na engenharia e na arquitetura do Antigo Egito.
O mais impressionante é que essa construção surgiu séculos antes das famosas pirâmides de Gizé. Na época, nada parecido existia. Foi uma obra tão inovadora que mudou para sempre a forma como os egípcios construíam seus monumentos. E nós tivemos a oportunidade de entrar nela. Ao caminhar por seus corredores estreitos, é impossível não imaginar quantas pessoas passaram por aqui ao longo de milhares de anos. O ambiente é silencioso, misterioso e faz a gente sentir o peso da história em cada pedra. Like 2 or 3 minutes is okay. I'll do it. Você tá ficando doido. A pirâmide foi construída para servir como local de descanso do eterno faraó Djoser. Mesmo depois de mais de 4 milênios, ela continua de pé, resistindo ao tempo, às tempestades de areia e às mudanças da história. Estar aqui não é apenas visitar uma pirâmide, é estar diante do monumento que deu origem a uma das maiores realizações arquitetônicas da humanidade. Sinceramente, a única coisa que vem na cabeça aqui, quando você olha para todas essas estruturas, é a mesma pergunta que você faz sempre: como que eles construíram isso? Tem coisas aqui que você não consegue explicar. Será que pode, ou? Tá escrito close lá, né? Bom, só tem nós aqui, mano. Vamos até ali embaixo. Tá escrito close, mas eu acho que isso aqui é pra parte de lá, não? Não, aqui. Tá fechado. Então, chegou numa pirâmide aqui que tá fechado, cara. E aí? Tem invadindo aqui, cara. Que loucura. Tem mais nada ali, ó. Daí pra frente já não pode ir. Vamos voltar. Fiquei com medo ali, mano. Sem maldade. Nossa, me deu um negócio esquisito ali. É? Deu. E depois de explorar dezenas de tumbas, corredores e câmeras subterrâneas por Saqqara, chegou a hora de conhecer um dos lugares mais misteriosos de todo o Egito, o Serapeu. Um complexo subterrâneo construído para abrigar os touros de Apis, animais considerados sagrados pelos antigos egípcios. Ao descer para essas galerias escavadas na rocha, encontramos gigantescos sarcófagos de granito. Alguns pesam mais de 70 toneladas. O mais impressionante é que até hoje existe debate sobre como essas enormes estruturas foram transportadas e posicionadas com tanta precisão. Os egípcios acreditavam que os touros Apis eram a manifestação viva de um deus na terra. Quando morriam, recebiam um funeral digno de um faraó e eram enterrados neste local, cercado de mistérios. Se as pirâmides já impressionam pelo tamanho, o Serapeu impressiona pelas perguntas que ainda permanecem sem resposta. Acabamos de visitar aqui o Serapeu, né? Que é o complexo subterrâneo de túmulos Saqqara, né? de Saqqara, antiga Mênfis. E é interessante que tem toda essa estrutura aqui, parece que são os caixões enormes, só que a princípio Centenas de toneladas. Isso, e a princípio tudo granito, né? E a princípio nunca foi encontrado nenhuma múmia. E tem várias teorias, inclusive, que era para enterrar animais, né? Que o boi, por exemplo, era sagrado. Um dos túmulos, né, assim que a gente pode chamar, eles estouraram com dinamite e encontraram um boi lá dentro. Exatamente. Né? Então, foi feita toda essa estrutura, mas parece que não deu tempo de usar, sabe? Ainda continua em análise, tem vários arqueólogos do mundo que continuam vindo aqui para poder continuar explorando os mistérios do Egito. E o que mais me impressiona em Saqqara é que mesmo depois de mais de 4.000 anos, ela ainda está longe de revelar todos os seus segredos. A sensação é que estamos andando sobre uma cidade inteira enterrada sobre a areia. Os arqueólogos acreditam que centenas de tumbas ainda permanecem escondidas. Em vários pontos do deserto, existem apenas pequenas marcações no solo que podem esconder corredores, câmaras funerárias e sarcófagos que ninguém vê há milhares de anos. Novas descobertas continuam acontecendo praticamente todos os anos, mostrando que Saqqara ainda está muito viva para a arqueologia.
Uma curiosidade impressionante é que muitas tumbas possuíam poços verticais de até 30 metros de profundidade. Os antigos egípcios acreditavam que quanto mais protegido estivesse o corpo, maiores seriam as chances de alcançar a vida após a morte. Outra coisa fascinante são as chamadas portas falsas. Em várias tumbas existe uma porta esculpida na pedra, que não leva a lugar nenhum. Os egípcios acreditavam que o espírito do falecido poderia entrar e sair por ela para receber as oferendas deixadas pelos familiares. Recentemente, os arqueólogos encontraram uma enorme porta falsa de granito rosa, em uma tumba de mais de 4.400 anos. Também existem corredores subterrâneos dedicados a animais sagrados. Milhões de aves, gatos, cães e até touros considerados sagrados foram mumificados e enterrados na região. O famoso Serapeu abriga gigantescos sarcófagos de granito que pesam dezenas de toneladas e que até hoje despertam debates sobre como foram transportados e colocados ali. E talvez o mais incrível seja imaginar quantas pessoas ainda permanecem ali, esperando para serem descobertas. Algumas tumbas foram encontradas completamente lacradas, com pinturas coloridas, estátuas e objetos funerários praticamente intactos. Em certos casos, os arqueólogos foram os primeiros seres humanos a entrar nesses locais, em mais de 4.000 anos. Enquanto caminhamos por Saqqara, fica impossível não pensar em quantas histórias ainda estão escondidas sobre nossos pés. Quantos reis, sacerdotes, escribas e famílias inteiras ainda aguardam para serem encontrados. Talvez as próximas grandes descobertas do Egito estejam exatamente aqui, debaixo desta areia que parece silenciosa, mas que guarda milhares de anos de história. Após explorar dezenas de tumbas e sarcófagos aqui em Saqqara, o próximo destino é o Templo de Sete I, também conhecido como o Templo de Ábidos. Mas afinal, Ábidos é uma cidade? Sim, Ábidos foi uma das cidades mais antigas e sagradas do Egito Antigo. Durante milhares de anos, ela foi um importante centro religioso dedicado ao deus Osíris e um local de peregrinação para os egípcios. Diferente das grandes pirâmides que foram construídas para servir como túmulos, esse templo foi erguido para homenagear os deuses e preservar a memória dos faraós. A curiosidade desse templo que a gente está aqui em Ábidos é que a reconstrução dele só foi possível graças à britânica Dorothy Louise, de alcunha 17, que dizia ser a reencarnação de uma sacerdotisa do rei Sete I. O Templo de Sete I, também conhecido como o Templo de Ábidos, é considerado um dos lugares mais sagrados do Egito. Durante milhares de anos, pessoas viajavam de diversas regiões do país para chegar até aqui, porque acreditavam que Ábidos era a cidade sagrada de Osíris, o deus da vida após a morte, construído há mais de 3.200 anos pelo faraó Sete I e concluído por seu filho Ramsés II. O templo impressiona pelo nível de conservação. Em muitos corredores, os relevos e hieróglifos permanecem tão detalhados que parecem ter sido esculpidos recentemente. Uma das áreas mais importantes do templo é a famosa lista dos reis de Ábidos, uma inscrição que registra os nomes de diversos faraós do Egito Antigo, em uma ordem cronológica. Para os historiadores, ela funciona como uma espécie de linha do tempo da realeza egípcia. Um dos taxistas que conversou com a gente contou que pessoas do mundo inteiro vêm até Ábidos, exatamente nesse local, em busca da água considerada sagrada. Segundo ele, alguns grupos chegam a pagar cerca de 900 euros por pessoa para participar desses rituais, principalmente pessoas que sofrem com problemas ou alergia nos olhos. Eles chegam por volta das 3h30 da madrugada, fazem orações e utilizam a água, acreditando que ela possa trazer cura e proteção. Infelizmente, não estávamos autorizados a descer até o local. O policial disse que precisávamos de autorização do Cairo para poder ir até lá. Mas eu consegui essa filmagem desse local incrivelmente misterioso e acreditado por muitos como um local sagrado. Depois de explorar os mistérios de Ábidos, seguimos viagem para uma das cidades mais famosas de todo o Egito, Alexandria. A cidade fica às margens do mar Mediterrâneo e aproximadamente 220 quilômetros do Cairo. Uma viagem de cerca de 3 horas de carro.
Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C. O jovem conquistador macedônio sonhava em construir uma cidade que unisse as culturas do Oriente e do Ocidente, e acabou criando um dos lugares mais importantes do mundo antigo. Durante séculos, Alexandria foi um centro de conhecimento, comércio e cultura, abrigando a lendária Biblioteca de Alexandria, considerada uma das maiores da antiguidade. Mas uma das construções que mais chama a atenção na cidade é o Forte de Qaitbay, construído no século XV às margens do mar Mediterrâneo. Ele lembra um verdadeiro castelo medieval. Suas muralhas e torres tinham uma função muito importante: vigiar o mar e proteger a cidade de invasões inimigas. Os soldados observavam os navios se aproximando e se preparavam para defender Alexandria de ataques vindos do Mediterrâneo. O mais curioso é que o forte foi construído exatamente no local onde ficava o antigo farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje, caminhar por essas muralhas é imaginar quantos navios, comerciantes, conquistadores e exércitos já passaram por essas águas ao longo de milhares de anos. Mas nem tudo na viagem foi perfeito. Talvez o momento mais tenso de toda a nossa passagem pelo Egito tenha acontecido justamente durante o trajeto de ônibus para Luxor. O motorista dirigia em velocidades que chegavam a 130 ou até 140 km por hora, pois é. E o que mais chamou atenção é que muitos dos assentos nem sequer tinham cinto de segurança. Em vários momentos a sensação era de insegurança, principalmente nas ultrapassagens e na velocidade na estrada. Para deixar a situação ainda mais tensa, um dos passageiros entrou no ônibus sem pagar a passagem e acabou começando uma discussão durante o trajeto. O clima ficou bastante desconfortável por alguns minutos e foi um daqueles momentos em que a gente percebe que viajar também significa lidar com situações inesperadas e culturas diferentes. Apesar desse susto, a experiência acabou se tornando uma história para contar. Afinal, viajar não é apenas conhecer os lugares bonitos, mas também viver os imprevistos que fazem cada viagem ser única. Já estamos de volta aqui em Londres. Claro que a gente não podia deixar de falar as nossas considerações sobre o nosso passeio no Egito. Primeiro eu vou deixar com o Regis. O que você gostou, o que você não gostou, o que você recomenda e o que você não recomenda sobre essa viagem que a gente fez. O passeio foi muito legal. O povo lá é muito hospitaleiro. Tem a questão chata de ficar querendo que a gente compra tudo, das crianças pedindo dinheiro. A pobreza é grande, mas é um povo muito coração bom. Se pôr na balança, tá mais ponto positivo que negativo. A gente foi na baixa temporada, a gente gastou um pouco menos turista, menos muvuca, né? Eu, a princípio, iria sozinho, não sei falar inglês, então eu ia passar por muitos perrengues. Isso é um fato agora. Ficou comprovado? Depois de 8 dias, ficou comprovado que sem inglês lá, você vai sofrer muito. Então, a gente que viveu lá, passou lá 8, 9 dias, minha orientação de uma pessoa que não sou de viajar muito, mas eu tô começando agora, vá com uma agência de turismo ou com alguém que saiba falar e que saiba o básico do inglês. A moeda deles é bem mais barata do que a do Brasil. Então, assim, tudo é muito barato. Um almoço lá é 30, 40 reais na baixa temporada. Então é isso. Foi um bom passeio. Tivemos agora um perrengue no final, né? Que perdemos o voo, tivemos que trocar, gastar um pouco mais para chegar até Londres. Mas agradeço o Marcelo e aconselho todo mundo a conhecer o Egito. É uma história muito bonita. Obrigado, Regis. As minhas considerações é o seguinte: eu vou reforçar o que o Regis já disse. São pessoas muito boas. Eu nunca vi, para te falar a verdade, uma nação tão unida quanto os egípcios. A forma com que eles se ajudam entre eles é inexplicável. Qualquer hora que a gente parava, os taxistas já conversavam entre eles, um já ajudava o outro. Eu acho que são pessoas assim de um coração gigantesco. Eu acho que o que eu vi lá, eu ainda não vi em nenhum outro país, tá? Apesar de eu ter viajado só para 4 países diferentes.
Agora, se você não quiser passar perrengue, presta atenção no que eu vou te falar. Se você não quiser passar perrengue lá no aeroporto de Cairo, 3 horas no mínimo, tá? Para você chegar mais cedo. Porque as máquinas não funcionavam para fazer check-in, a gente não conseguiu imprimir o cartão de bordo, o passport, cartão de embarque, nós não conseguimos, chegamos lá, foi uma muvuca, perguntava para um, perguntava para outro, ninguém sabia de nada, ninguém dava informação precisa. E então assim, se você não quiser passar perrengue, chega no mínimo 3 horas mais cedo. A gente acabou passando por isso, enfim, na próxima a gente já sabe como é que funciona. No mais, recomendo, pode viajar, vai conhecer o Egito, vai ser uma experiência incrível, porque eu vi coisas lá que eu nunca imaginei que eu ia ver na vida.